tem que eu pedi para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. certo. Pedro. Candidato, boa noite. Boa noite, Pedro. Candidato, tentar falar sobre propostas. Olhando para o seu plano de governo, olhando principalmente para a questão do lixo. Você diz que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza. E de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Tudo algo que parece muito vago, candidato. A gente já está se aproximando das eleições, né? Eu também fui fazer uma escuta no bairro da Brasilândia, que ocupa uma das piores posições no mapa das desigualdades, e as pessoas reclamaram muito sobre a questão do lixo. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então, o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir a ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com a legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, nós vamos colocar isso. Eu preciso de tanto de problema, eu preciso do Congresso Nacional, preciso de ensinar isso na escola. Te contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos é de errar o lixo porque a gente não tem educação aqui. E aí você erra a sacola, o caminhão de lixo não pega. Eu tenho uma casa em Orlando e eu falei, caramba, por que aqui em Orlando, ou melhor lá, as pessoas respeitam o pare, aqui as pessoas não respeitam, por que lá separa o lixo direitinho? Por quê? Porque tem que investir isso na educação, primeira coisa. Você anda numa cidade suja do jeito que está hoje, a gente claramente não ensinou nosso povo em relação a isso. Você olha... Desculpa, candidato. Você olha a situação do lixo, quando tem o interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Senão a gente não vai conseguir. Agora você imagina eu transmitir a energia do lixo para mover os ônibus. Então não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento vai vir... Só de tirar a companheirada já vai sobrar dinheiro. Porque, assim, a falsa vinculação da máquina, para você que vai votar no 28, no dia 6, como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí, com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita é se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. Eu sei como gerar receita, dando louvor para esses caras, colocando eles lá ali na Zona Norte que você falou de Brasilândia e falar, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar glória, porque o poder precisa distribuir glória, a glória. O que é glória e louvor, candidato, a glória em termos de gestão pública? Deputado de falar assim, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá, é o que o vereador faz e pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. Igual, por exemplo, o Nelson Williams está aqui, o maior advogado do Brasil, eu convidei ele está em uma causa minha, é dar glória para alguém que é um dos mais poderosos causídicos, e obrigado por você ter aceito meu convite de estar aqui, Nelson. Então a gente ainda não tem orçamento, né, para o lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte, burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente precisa cumprir um primeiro ano com
né, que tem que praticamente carregar as decisões da legislatura anterior, que é a Câmara dos Vereadores, e todas as decisões que o prefeito anterior, que no caso o Ricardo Nunes, tomou. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. Eu vou te falar o que faz mais sentido. Zerar essa fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu. Eu queria ouvir Vamos lá. Tudo bem, candidato?